amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o vídeo de hoje é sobre o puro do impuro, baseado em Zohar Bereshit 102b, usando a árvore da vida para retificar a árvore do conhecimento. Porque Abraão, ocupado com a purificação de outras pessoas, imergindo-as nas águas de um mikve pode ser um lago, pode ser uma parte do rio onde a água fica parada, pode ser o mar, pode ser água da chuva acumulada numa piscina, especialmente para isso, onde se faz o banho ritual. Isso é um mikve. Então, o Abraão, ou Avraham, ele imergia as pessoas em um mikve para purificá-las, não apenas satisfeito em convertê-los ao monoteísmo, não era ao judaísmo, era converter as pessoas a acreditarem e terem certeza num único Deus. Porque ele é puro e é chamado puro, como está escrito. Quem pode tirar uma coisa pura de um impuro? Não um. Isso está em Jó 14:4. Onde puro aplica-se a Abraão, que foi puro e saiu de Terach, seu pai, que era impuro. Terach era um idólatra, inclusive tinha uma fábrica de estátuas de idolatria. Então como é que pode Abraão, o homem mais puro, totalmente puro, ter saído de um homem tão idólatra, ser filho de um idólatra tão grande? E ele trabalhou para purificar as pessoas com água. O Rabino Shimon disse, isso estava em ordem para corrigir o nível de Abraão. E qual era o nível dele? São águas. A alma de Abraão está enraizada em Hesed, a Sefirá de Hesed, que é bondade que está relacionada à água. Por causa disso, ele trabalhou para purificar as pessoas com água. E quando ele convidou os anjos, suas primeiras palavras foram como está escrito: deixe um pouco de água, eu rezo para que você seja buscado. Está em Gênesis 18:4. Para fortalecer ele mesmo com esse nível de Hesed, de bondade, que é a fonte da água espiritual. Foi assim que ele purificou as pessoas da adoração de ídolos e de todos os outros tipos de impurezas espirituais. E apenas como ele purificou os homens, assim fez Sara para purificar as mulheres. A Sara também purificava as mulheres. Portanto, todos aqueles que vieram a ele foram completamente purificados. Quem foi a Abraão foi totalmente purificado. Então venha e veja. Onde quer que Abraão se estabelecesse, ele plantou uma árvore. Onde é que Abraão mudava, ele ia lá e plantava uma árvore. Mas elas não cresceram adequadamente em todos os lugares. Ou seja, todas essas árvores que Abraão plantou, não foi em todos os lugares que elas cresceram e frutificaram. Elas só cresceram adequadamente quando ele viveu em Canaã. E por esta árvore ele sabia a quem estava ligado a Deus e que estava ligado à adoração de ídolos. Ou seja, pela árvore onde ele plantava, ele sabia quem estava ligado a Deus e quem estava ligado à oração de ídolos. Então, se na área ali tivesse só adorador de ídolos, a maioria, a árvore não ia se desenvolver. Se ela se desenvolvesse é porque na área tinha só os que acreditavam em Hashem, ou seja, ligados a Deus. Pois se uma pessoa se apegou a Deus, a árvore espalhava seus galhos sobre a cabeça dessa pessoa e formava uma sombra agradável para ele. Então essa árvore servia para Abraão quando ele pedia para a pessoa
na tenda dele lá no deserto, senta ali na sombra. Era para ele saber se a pessoa era uma adoradora de ídolos ou não. Então, se a pessoa não fosse adoradora de ídolos, estivesse ligada a Deus, ela estendia os ramos como se fossem braços, né? Os galhos, e cobriam a cabeça do convidado de Abraão e fazia uma sombra. Mas, se a pessoa estava conectada à idolatria, a árvore levantava seus ramos para cima, e então Abraão sabia que a pessoa era um adorador de ídolos. Olha que interessante. Abraão repreendia essa pessoa e não o deixava ir até que ele se apegasse à fé em Deus. Ou seja, aí Abraão dava uma bronca, explicava e só deixava essa pessoa embora quando ela realmente entendesse que a idolatria era um grande erro e aceitasse Deus Hashem como único Deus. Além disso, quem era puro era aceito pela sombra da árvore. Então, quem era puro, a árvore recebia e ele tinha uma sombra agradável. Mas quem quer que fosse impuro, a árvore não aceitava. Abraão, então, sabia, se fosse esse o caso, ele purificava esse idólatra com água, para tirar essa impureza da pessoa. É lógico que isso era na época de Abraão. Não adianta querer pensar que hoje tem uma árvore assim, que não é assim. E havia uma fonte de água debaixo da árvore. Então, embaixo da árvore, onde Abraão plantava essas árvores, já tinha uma fonte de água ali que ia servir do mikveh. Se uma pessoa precisasse de imersão, a água imediatamente subia em direção a ele, ou seja, a pessoa e os galhos da árvore subiam para cima. Então, quer dizer, a pessoa era uma idólatra, a árvore levantava os galhos como se fosse levantar os braços e a água de baixo subia para que Abraão pudesse fazer a purificação desse idólatra com água. Abraão assim sabia que ele era impuro e ele tinha que mergulhar, ou seja, esse idólatra tinha que mergulhar na água imediatamente. O mergulhar aqui não quer dizer que ele vai dar um mergulho igual se dá na piscina, não. O mikveh, um mergulho no mikveh, ou banho de mikveh, a pessoa tem que entrar sem roupa nenhuma, sem anel, sem casquinha de machucado, sem nada que cubra no mínimo pedacinho da sua pele, a não ser que seja parte do seu corpo, assim como pelo, cabelo, etc. E tem que entrar na água totalmente, cabeça, tudo, e a água tem que envolver todo o corpo. Então tem que tirar o pé do chão, ficar por um instante flutuando na água, dentro da água. Aí valeu. Mas se a pessoa era tão impura que não era digna de limpeza imediata, a fonte secava. Ou seja, se o idólatra era tão impuro, tão idólatra, tão mau, que nem água ia dar jeito. Aí essa água do mikveh, dessa fonte, que na verdade era uma fonte divina, secava. Então não tinha como Abraão purificar essa pessoa. Quando isso acontecia, Abraão sabia que ele ainda era impuro e precisava manter 7 dias limpo. Ou seja, essa pessoa tinha que ficar por 7 dias sem fazer idolatria, sem cometer nada impuro. Aí sim ele estava pronto a fazer o banho no mikveh. Então vem e veja, mesmo quando ele convidou os anjos, ele disse-lhes para descansar debaixo da árvore. Está em Gênesis 18, 14. Por que Abraão fazia isso? Para testá-los e ver se eles eram puros. Então, quando Abraão convidava alguém para comer na sua tenda e falava, senta lá na sombra da árvore que eu vou te servir, era para ele observar a reação da árvore e ele saber se a pessoa era pura, impura ou muito impura. Ele testou cada pessoa por meio dessa árvore. E o segredo é que ele disse isso por causa de Deus. A árvore da vida é para todos, 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 todos. É por isso que ele disse aos anjos, descanse sobre a árvore e não debaixo da árvore da adoração de ídolos.
Então venha e veja de novo. Quando Abrão pecou, foi comendo da árvore do conhecimento do bem, perdão, e do mal. Como está escrito, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:17, e ele assim trouxe a morte ao mundo inteiro. Está escrito, agora se ele estender a mão e também tirar da árvore da vida, comerá e viverá para sempre. Gênesis 3:22. Você já vai entender isso. O que tem a ver Abrão com a árvore de Adão e Eva lá do início da criação? Adão foi exilado do jardim do Éden para não comer da árvore da vida. Então Deus tirou ele de lá, que ele não podia comer, senão ele ganhava a vida eterna novamente. E quando Abraão, que era uma reencarnação de Adão, agora chegou a explicação o que é que liga um outro. Abraham, era encarnação de Adão, que veio no mundo para reparar o mundo usando outra árvore da vida. Então, ele tinha também a árvore da vida, para apresentar a fé adequada a todos os povos do mundo. Esse foi o papel de Adão encarnado como Abraão. Por isso que ele veio puro, que era para consertar o pecado que ele fez ainda quando ele era Adão. Reparado o mundo usando outra árvore, ou seja, então Abraão reparou o mundo usando outra árvore, não aquela árvore do Éden, a árvore da vida. Ações realizadas para trazer mais santidade. Santidade significando conexão com Deus. Conexão é ligação com Deus. Tem um tremendo efeito superno, lá em cima no mundo espiritual. Ao mesmo tempo em que Abraão estava ajudando os outros a se livrarem da bagagem espiritual negativa, ele também estava reparando a fissura de eras atrás, quando isso aconteceu no Jardim do Éden, ou seja, na época de Adão. Ele estava consertando essas fissuras, né? Essas falhas que aconteceram devido ao pecado de Adão. Quando estaremos ao nível dos nossos antepassados, ou dos nossos pais antepassados e nossas mães antepassadas, para sermos capazes de fazer a coisa certa para nós mesmos, assim como para os outros? Quando? Por favor, Deus, ajude-nos a saber o caminho certo para nos movermos através de seus mundos. Então vamos pedir para Deus e vamos fazer a coisa certa. O vídeo termina aqui, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo. Fiquem com Deus e até lá.